Bom dia, povo santo. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Bora levantar, bora acordar, Ana. Deus te abençoe. Ei, Silvana, bom dia. Deus abençoe a vida de vocês. Que seja mais uma manhã abençoada. Bom dia, Cris. Bom dia, Luiz. Bom dia, Mari. Eu acho que é Jeco. Bom dia, Tati. Bom dia. Bom dia, Grazi. Bom dia, Giovana, Juliana. Deus abençoe a vida de vocês. E Grazi, bom dia. Eu tenho orado por ele, minha irmã. Tenho orado. Clama aí também por ele. Apresenta jejum, oração. Não para, não. Que Deus abençoe o dia de vocês. Bora começar mais um dia cheio da presença de Deus. Lendo a palavra. É tão bom quando a gente lê a palavra no início do nosso dia, porque aí nós temos respaldos ao longo do dia, diante das situações, circunstâncias que nós somos expostos. A palavra ela fica aquecida no nosso coração. Bom dia, Bebela, sua linda. Miziu. Como você está? Tá bem? Linda. Hoje nós vamos para Gênesis 46. Vamos ler o 46 e 47. Aqui vai falar um pouquinho de genealogia. Eita glória! Vai falar da turma toda que subiu para o Egito. Eu também estou bem, graças a Deus. Firme e forte no propósito. Enquanto o pessoal vai entrando, vamos orar e falar com o Pai? Amém? Chama a presença de Deus aí onde você está. Fala assim, Senhor, você é tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso, Pai. Fala com Deus. Fala, Deus, obrigado por mais um amanhecer. Obrigada por mais um fôlego de vida. Se você está aí bem estabelecido, com a sua saúde bem, agradece pela sua saúde. Agradece pela provisão dele na sua vida. Amém? Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, nós queremos te agradecer, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, porque se nós acordamos, significa que o Senhor nos escalou para o jogo de hoje, Pai. Então, nós temos propósito, nós temos vida para poder cumprir no dia de hoje. Que possamos mesmo romper e avançar diante de tudo aquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa falha, o nosso erro, Deus. Às vezes, Deus, que ofendemos a Tua santidade, Deus, que chateamos o Senhor, que ofendemos a Ti, Pai. Nos perdoa. Deus, gera um arrependimento verdadeiro dentro de cada um de nós. Nos leva a esse caminho de arrependimento, Pai, de busca mesmo incessante pela Tua presença, por mais de Ti. Nos ensina, Pai, a nos comportar da maneira que o Senhor espera. Em nome de Jesus, nós queremos Te pedir. Fala conosco, Pai, durante a leitura dessa palavra, que o Senhor venha com particularidades nesta manhã e trata com cada coração em específico, que o Senhor possa mesmo manifestar do Teu poder e da Tua glória, que aqui seja um lugar, Pai amado, de cura, que aqui seja lugar de libertação, que aqui seja lugar, Pai, do Teu Espírito agir com liberdade. O Senhor tem liberdade nesse lugar, Pai. Por isso eu te peço, manifesta o teu querer, manifesta a tua vontade, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai amado, por fortalecimento nesta manhã. O final do ano está se aproximando, estamos aí nos últimos dias do ano, Pai. E nós queremos te pedir, Pai, a tua mão sobre a nossa vida. Meu Deus, não importa tanto como nós começamos, mas sim o que terminamos. Nós precisamos terminar o ano bem. As pessoas têm o hábito, Pai, de começar o ano planejando, executando, buscando, consagrando, entregando, fazendo renúncias. Mas nós queremos finalizar o ano dessa mesma maneira, Pai, aos teus pés, na tua presença, lendo a tua palavra, buscando, planejando encerrar o ano da melhor forma. Pai amado, prepara o nosso coração, porque pode ser que o Senhor volte para algum de nós durante esses dias, Pai. Prepara o nosso coração,
Volta a nossa mente, o nosso entendimento a Ti, que nós possamos mesmo nos redimir todos os dias, Pai, porque não sabemos o dia que o Senhor irá retornar a cada um de nós. Então, Papai, prepara o nosso coração, prepara a minha vida, prepara a vida de cada um dos Teus filhos que está assistindo, porque nós queremos, pós-morte, encontrar o Senhor na vida eterna, Pai. Em nome de Jesus, volta com temor, Pai, o nosso coração a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que cada lar aqui representado possa ser cheio da presença de Deus, possa ser cheio da graça do Pai. Se na sua casa tem faltado alegria, sabe? Eu ministro alegria sobre o seu lar. E eu quero te falar uma coisa, talvez você é daquelas pessoas que não tem família. A sua família, alguns faleceram, outros não moram perto, e você está pensando como que vai ser o seu Natal. Porque Natal é a época que as pessoas elas aproveitam para reunir como família. Não que o Natal ele seja o dia exato do nascimento de Jesus, é um dia celebrado, né? É em memória que fazemos, não é um dia exato, mas a gente aproveita dessa oportunidade para poder estar em família. Mas se você é uma pessoa que não tem família, não deixe que essa circunstância ela venha te abater. Porque Satanás ele é muito astuto e ele pode soprar no seu coração, na sua mente. Ah, tá todo mundo agora tirando foto de Natal, todo mundo vai almoçar junto com a família e as pessoas já estão indo viajar e você tá aí sozinho e é isso e aquilo outro. Não deixe isso entrar no seu coração, sabe? Porque nós temos motivo para nos alegrar em Deus. Sabe? É lógico que é gostoso, se você tivesse família, seria um prazer também para você estar com a sua família, mas nós precisamos aprender a ser felizes e contentes em toda e qualquer situação. Eu tenho declarado essa palavra na minha vida desde domingo. Desde domingo que eu estou repetindo, essa palavra tem ficado no meu coração e toda hora que eu paro, eu repito, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter falta, eu sei ter fartura, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Repete isso na sua vida, tá? Que você possa mesmo se alegrar com aquilo que o Senhor, Ele já depositou na sua vida. Amém? Amém? Eu posso ouvir um amém, igreja? Amém. 46, capítulo 46. Nós finalizamos ontem o 45 com José revelando a sua identidade para os seus irmãos. E ali ele fala assim, olha, eu sou José, aquele que vocês venderam um dia lá para o Egito, para aquela caravana ismaelita. Eu sou esse e agora eu quero trazer vocês de volta. Vai lá na terra de Canaã, busca o pai de vocês, porque eu quero trazer vocês para morar aqui comigo. É esse o contexto anterior. E agora nós vamos ver Jacó e a sua família se muda para o Egito. Então abre sua Bíblia, pega seu caderninho de anotação, não deixa de anotar não. Quando nós anotamos, aumenta uns 15% o aprendizado. Se você só lê, você vai esquecer facilmente. Agora, se você lê e anota, já aumenta mais um pouquinho. Agora, se você quer absorver uns 85% daquilo que você está estudando, você precisa ler, anotar e compartilhar com alguém aquilo que você estava aprendendo. Jacó partiu para o Egito com todos os seus bens. Quando chegou em Berseba, ofereceu os sacrifícios a Deus de Isaque, o seu pai. Durante a noite, Deus lhe falou numa visão. Jacó, Jacó, chamou ele. Aqui estou, respondeu Jacó. Eu sou o seu Deus, o Deus de seu pai. Disse a voz, não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de sua família uma grande nação. Descerei com você ao Egito e certamente o trarei de volta. E José estará ao seu lado quando você morrer. Gente, aí vai falar que então Jacó desceu a Berseba e seus filhos o levaram para o Egito. Quando a gente olha para esse cenário que José está retirando Jacó, seu pai, da terra de Canaã, eu creio que quando ele chega com essa mensagem, né? Os filhos chegam e falam assim, pai, nós achamos José. José não morreu.
José, ele está vivo e ele agora é governador do Egito e ele pediu para que você fosse morar lá. Devido à fome que está tendo na terra de Canaã, a fome que assola o mundo inteiro, ele falou que não vai faltar comida, que é para a gente ir para lá. E Faraó nos autorizou a morar em uma das suas melhores terras, nos seus melhores lugares. É isso que Jacó agora está ouvindo. Só que vocês lembram que o nome de Jacó já tinha mudado para Israel? Pois é, toda vez que Deus ele tinha algo para poder falar, e esse algo era tipo uma direção, ele queria dar uma correção. Sabe quando sua mãe chama você? Toda mãe chama a gente de apelido. Às vezes Neném, Branca, Tuca, aqui em casa tem esses vários apelidos. A minha mãe me chama de Luíse, porque meu nome é Raira Luíse. Então ela só me chama de Luíse, Luíse, Luíse. E toda vez que ela tá brava, e se eu tiver feito alguma coisa errada, ela vai falar Raira, sabe? Então eu acho que com Deus da mesma forma. Igual por exemplo, eu moro com a Cacau. Eu tô chamando ela, Cacau, 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 não atende? Eu falo assim, ô Cláudia, Cláudia Pedrosa, sabe? Então, toda vez que eu vou falar ou dar alguma chamada, é o nome que a gente usa. E aí, Deus, toda vez que agora ele vai ter que corrigir, ele vai ter que ser um pouquinho mais firme com Jacó, ele vai falar assim, ó, Jacó, deixa eu te lembrar uma coisa. Mas quando ele vai viver no natural é Israel, porque Deus já tinha mudado o nome dele. Israel era o nome dele. Só que aqui Deus está chamando ele de Jacó. Mas Deus foi que mudou o nome dele. É como se falasse assim, ó, o negócio é sério, deixa eu te falar uma coisa aqui bem séria. Jacó estava com medo, porque foi no Egito que Abraão sofreu algumas coisas, foi na terra do Egito que seu pai também passou por alguns perrengues, então ele está com medo de descer para a terra do Egito, porque nessa terra os seus antepassados já tinham vivido circunstâncias que não eram favoráveis. Deus tinha falado para Isaac, não desça para a terra do Egito. Abraão, não desça para a terra do Egito. E agora Jacó, ele está nesse ponto onde o seu filho José está convidando ele para descer para a terra do Egito. Só que ele tem uma promessa. E a promessa de Deus é: você vai ser uma grande nação, você vai herdar essa terra aqui que eu jurei dar aos seus pais. Então, às vezes dá um bug na cabeça quando Deus ele nos permite ir para uma direção diferente àquela que ele tem nos mandado. Então, Jacó estava temeroso, porque a terra de Canaã, que era a terra prometida, era na terra de Canaã que ele tinha feito uma promessa para o pai. Quando ele sai da casa do seu sogro Labão, Deus vai falar com ele assim, Jacó, volta para a terra dos seus pais, porque lá é a terra prometida. E aí ele fica com tudo isso na cabeça. E aí ele chega em Berseba. Berseba é um lugar de encontro. Berseba foi onde Abraão se encontrou com Deus, Isaac se encontrou com Deus. Quando Jacó estava descendo para a casa de Labão, que era o irmão de Rebeca, ele para lá em Berseba, oferece sacrifício ao Senhor. Então Berseba marca um lugar, sabe? Era um lugar onde Deus aparecia aos antepassados. Então, aí quando ele chega em Berseba, ali ele oferece sacrifício a Deus. E no momento que ele oferece sacrifício a Deus, eu creio que o coração dele estava ali temeroso, tipo, não sei se é para mim descer, eu tô indo, mas não sei o que eu tenho que fazer. E durante a noite o Senhor aparece a Jacó e fala assim, Jacó, e aí, antes disso, eu quero dar um friso aqui. Ele vai falar assim, Jacó ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. E aí, quando Deus aparece, ele fala assim, eu sou o seu Deus, ô Jacó. Eu sou o Deus do seu pai, né? Disse a voz. Aquela voz estava certificando, eu não sou só o Deus do seu pai, como eu também sou o seu Deus. Aí eu te faço uma pergunta, os seus filhos, as pessoas que caminham com você, elas podem dizer o seu Deus? Se elas não tiverem relacionamento com Deus Todo-Poderoso, Deus Invisível, elas vão conseguir falar assim, eu sirvo o Deus da Maria Clara, eu sirvo o Deus da Vitória, eu sirvo o Deus da Roberta, eu sirvo o Deus do Kleber, eu sirvo o Deus do Lucas. Será que as pessoas podem falar dessa forma?
Será que elas olham para a sua vida e elas conseguem ver que você serve a um Deus Todo-Poderoso de acordo com aquilo que Ele já tem manifestado na sua vida? Porque nós precisamos crer de todo o nosso coração, não pelo que vemos, mas o que vemos muitas vezes sustenta aquilo que cremos. Por quê? Olha, eu não sei vocês, mas eu fui da minha casa, eu fui a primeira pessoa que conheceu Jesus de uma maneira diferente. A minha casa conhecia Jesus, mas não da maneira que conhecemos hoje. Então, eles tinham um estilo de vida antes. Era de muita farra, muita bebida, sabe? Era muita bagunça. E quando Jesus entrou na nossa casa, ele veio primeiro através da minha vida. As pessoas que moravam comigo, elas não conheciam ainda o Deus que eu estava servindo, até o momento desse Deus começar a se manifestar na minha vida. Eu vivo da obra, daquilo que o Senhor libera sobre a minha vida, é assim que eu vou viver. Se Ele achar que eu tenho que viver hoje com R$1.000, Ele vai me dar R$1.000. Se Ele achar que eu devo viver com 10 mil, Ele vai me dar 10 mil. Mas a quantidade quem estipula é Ele. Eu pago o aluguel da minha mãe aqui nessa casa em Itabirito. Então, algumas vezes, várias vezes, eu já virei para minha mãe e falei assim: mãe, não tenho dinheiro para pagar aluguel, mas Deus ainda não me disse nada. Deus ainda não mandou recurso. Vamos esperar. Aí minha mãe fica assim, no passado ela já se preocupou mais, no passado ela perturbava mais, ficava mais inquieta, ansiosa, desesperada, e ela ficava assim: vamos fazer um empréstimo. Falei: mãe, não adianta fazer empréstimo, porque mês que vem nós vamos ter que pagar o aluguel de novo. Deixa Deus prover, Deus está tratando alguma coisa com a gente, Ele está ensinando alguma coisa. Hoje às vezes eu chego a dever o aluguel, e a minha mãe hoje ela aprendeu a ficar quieta. E da última experiência que nós tivemos, eu falei com ela: mãe, tava devendo aluguel, mãe, não tem dinheiro para pagar aluguel, esse é o nosso cenário. Aí ela: então vamos procurar uma casa mais barata, vamos mudar para outra casa, vou voltar para casa da minha mãe. E aí ela quer arrumar um tanto de coisa. E ela falou que quando ela deitou para dormir, alguma voz disse para ela assim: aquiete seu coração. E aí a minha mãe vai tendo experiência daquilo que Deus um dia gerou no meu coração. Tudo isso para quê? Para fortalecer a nossa fé. Tudo isso para ajuntar um pouquinho mais, sabe? Essa fé consolidada. A fé ela precisa estar consolidada, porque no dia que vier um vento forte, você vai estar firme em Deus. É fácil viver dessa forma? Não é. Nunca foi fácil para ninguém. E não vai continuar sendo para nós. Sabe, é difícil você permanecer com a sua fé com diferentes situações, em várias circunstâncias, mas o Senhor é aquele que manifesta com poder, sabe? Então nós precisamos... Bandido, pode passar, não vai aparecer não, viu? Nós precisamos aprender a viver essa fé com graça, com poder. O poder de Deus, quando Ele manifesta na nossa vida, as pessoas, parece que tem mais credibilidade. Hoje, as pessoas elas podem olhar para a sua vida e dizer: eu vou orar para o Deus da vida daquela pessoa. Eu vou orar pelo Deus da vida da Regina. Eu vou orar pelo Deus da vida da Deise, da Ana. Será que as pessoas podem olhar e falar assim: eu vou orar pelo Deus dessa pessoa? Porque Jacó, ele ora ao Deus de seu pai. Hoje os seus filhos, eles podem dizer: eu vou orar ao Deus da mamãe, ao Deus do papai? Por quê? Porque esse Deus ele tem que ser presente na sua vida. Ele tem que ter tido manifestações na sua vida. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Bater para a porta se abrir. Invocar o nome dele. A palavra diz que ele está perto de todos aqueles que invocam o seu nome. Como que você vê Deus perto de você? É pelas situações da sua vida. É às vezes que você ora e você recebe cura. Várias vezes eu já orei por não ter dinheiro para comprar remédio, por não ter situações favoráveis. Eu orava e era curada. Por várias vezes. Porém,
Toda vez que nós vamos crescendo um pouquinho na vida, o patamar ele vai aumentando, nós vamos colocando a nossa confiança em outras coisas que não é o Senhor. Exemplo, se você é uma pessoa que tem condição de ter uma farmácia dentro da sua casa, se você tem muitos remédios, se você tem convênio bom, se você tem especialidades, médicos que você possa recorrer em qualquer situação, toda vez que aparece uma enfermidade na sua vida, você vai primeiro para o remédio, você vai primeiro no médico, e se não resolver, é que você volta e ora. Isso está errado. Por quê? Porque a sua condição, ela não pode invalidar o poder de Deus na sua vida. Escreve isso, coloca isso aí nos comentários. A sua condição não pode interferir a manifestação de Deus na sua vida. Não pode. Ô Sandra, a voz muda por conta de algum efeito do Instagram. Eu não sei explicar o que acontece. Tem vezes que muda, tem vezes que não. Então eu não sei. É só orar e clamar por esse efeito do Instagram, porque eu não sei o que fazer. Gente, você precisa permitir o Senhor manifestar na sua vida. Se você passa um mal, se você sente um desconforto e antes de orar, antes de orar, você vai no médico, tá errado, sabe? O primeiro recurso que você precisa usar diante de uma falta financeira, diante de uma enfermidade, diante de uma porta fechada, esse recurso chama Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Só Ele pode fazer a diferença, gente. Só Ele, mais ninguém. Vamos continuar a leitura. Jacó, ele ora para o Deus do seu pai, e o Deus do seu pai se manifesta e falou com ele o seguinte: olha, Jacó, não tema você descer para o Egito, pois lá eu farei de você uma grande nação. Eu descerei com você e certamente trarei de volta. Essa é uma palavra que gera conforto. Eu descerei com você e certamente trarei você de volta. Às vezes hoje você está temendo a uma situação, está passando por um momento difícil e você está temeroso, está temerosa. E você não sabe o que fazer. Mas você esqueceu de olhar para a promessa que o Senhor te fez lá atrás. Sabe, tem gente que fica temendo, mas esquece da palavra que o Senhor ele já liberou sobre a sua vida. Se o Senhor já liberou palavra sobre a sua vida, caminha debaixo dessa palavra. Sabe, não tema. Deixa eu só consertar isso aqui, gente. Não tema. Sabe, se o povo que agora está descendo para o Egito lembrar dessa palavra que Deus um dia liberou para a vida de Jacó, eles vão saber que independente da circunstância difícil que eles vão enfrentar lá no Egito, Deus prometeu que desceria com eles de volta. Certamente eu trarei vocês de volta. Porque qual que era a terra prometida? Canaã. Versículo 5. Então Jacó saiu de Berseba e seus filhos o levaram para o Egito. Transportaram o pai, as crianças e as mulheres nas carruagens de Faraó que havia providenciado. Também levaram todos os seus rebanhos, os bens que havia adquirido na terra de Canaã. Assim Jacó e toda a sua família foram para o Egito. Deixa eu colocar isso aqui. Filhos, netos, filhas e netas, todos os seus descendentes. E esses são os nomes dos descendentes de Israel, os filhos de Jacó que foram ao Egito. Olha quem que sobe para o Egito. Ruben foi o filho mais velho de Jacó. Os filhos de Ruben foram Enoque, Palu, Ezirrom e Carmim. Os filhos de Simeão foram, aqui está em ordem do mais velho até o mais moço, Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul. A mãe de Saul era Cananeia. Os filhos de Levi foram Gerso, Coate e Merari. Os filhos de Judá foram Onã, Selá, Pérez e Zera. Embora e Onã tivessem morrido na terra de Canaã. Lembra dessa história que a gente falou? De e Onã, que era esposo de Tamar.
né? Tamar, depois daquele episódio, ela vai deitar com Judá, né? Com o filho de Jacó, e vai ter um filho dele. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Os filhos de Issacar foram Tolá, Puá, Jazube e Zirrom. Ô, gente, pode acontecer da sua tradução o nome ter uma distorção. Igual quando a gente leu a história de Jacó, quando ele encontra com Lia, algumas bíblias vão dizer Lia, outras vão dizer Leia, tá? Mas aí tanto faz, a tradução no hebraico com toda certeza é outra, mas trazendo para cá fica Lia ou Leia. Então pode ter alguma variação no nome, mas é por conta dessa questão de tradução, tá? Os filhos de Zebulon foram Sered, Elon e Jalel. Esses foram os filhos de Lia e Jacó, nascidos em Padã Arã, além da sua filha Diná. Por meio de Lia, Jacó teve 33 descendentes, tanto homens quanto mulheres. Gente, 33 descendentes. Os filhos de Gade foram Zefon, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Erele. Os filhos de Aser foram Iminá, Isvá, Isvi e Berias. A irmã deles se chamava Será. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel. Esses foram os filhos de Zilpa, a serva de Lia, por Labão, seu pai. Por meio de Zilpa, Jacó teve 16 descendentes. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, foram José e Benjamim. Os filhos de José, nascido no Egito, foram Manassés e Efraim. Sua mãe foi Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Esse teve filho, meu Deus. Esses foram os filhos de Raquel e Jacó. Por meio de Raquel, Jacó teve 14 descendentes. Os filhos de Dan foi Uzim, e os filhos de Naphtali foram Gesiel, Junim, Jezer e Silém. Esses foram os filhos de Bila, a serva dada a Raquel por Labão, seu pai. Por meio de Bila, Jacó teve 7 descendentes. Nota o total de 66 descendentes diretos de Jacó. Foram com eles para o Egito, sem contar as pessoas, as esposas de seus filhos. Além deles, José teve 2 filhos, que nasceram no Egito, totalizando 70 membros da família de Jacó no Egito. Então ele desce com 66, né? 66 descendentes. Quando fala descendentes direto, que é o filho, os netos, tá? Então aqui tá contando filhos e netos, filhas e netas, descem 66 da terra de Canaã para o Egito, e quando chega lá é 70, contando com José e os seus filhos. Totalizando 70 pessoas, tá? Aí 70 pessoas contando com Jacó. Então era 66 descendentes que desceram, 67 com ele. José, Efraim e Manassés, não é isso? Cadê? Efraim e Manassés, que são os filhos de José. Quando estava quase chegando, Jacó enviou Judá adiante para encontrar-se com José e pedir informações sobre o caminho para Gósen. José mandou preparar sua carruagem e partiu para Gósen a fim de encontrar com seu pai, Jacó. Quando José chegou, abraçou fortemente seu pai. Sem soltá-lo, chorou por longo tempo. Por fim, Jacó disse a José: agora estou pronto para morrer, pois vi seu rosto novamente e sei que você está vivo. José disse a seus irmãos e toda a sua família de seu pai: irei ao faraó e lhe direi: meus irmãos e toda a minha família de meu pai chegaram da terra de Canaã. Eles são pastores e criadores de gado. Trouxeram consigo seus rebanhos, seu gado e todos os seus bens. Disse também: quando o faraó mandar chamá-lo e perguntá-lo em que vocês trabalham, digam o seguinte: durante toda a vida, nós, seus servos, criamos rebanhos e gado, como sempre fizeram os nossos antepassados.
Quando lhe disserem isso, ele lhe permitirá que viva aqui, na região de Gósen, pois os egípcios desprezam os pastores. Agora pensa a luta, gente. Você ir parar numa terra onde as pessoas menosprezam aquilo que você faz. Talvez isso já era um temor no coração de José, né? Aqui o povo tem preconceito com quem é pastor de ovelha. José foi ver Faraó e lhe disse: meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã. Trouxeram seus rebanhos, seu gado, todos seus bens, e agora estão na região de Gósen. José levou consigo 5 de seus irmãos e os apresentou ao Faraó. Em que vocês trabalham? O Faraó perguntou aos irmãos. E eles responderam: nós, seus servos, somos pastores, como os nossos antepassados. Viemos morar no Egito por algum tempo, pois não há pastagem para os nossos rebanhos em Canaã. A fome é terrível naquela região. Por isso pedimos sua permissão para morar na região de Gósen. Então Faraó disse a José: agora que seu pai e seus irmãos estão com você, escolha qualquer lugar em todo o Egito para morarem. Dê-lhes o melhor da terra do Egito, que vivam na região de Gósen, e se você descobrir entre eles homens capazes, coloque-os para cuidar dos meus rebanhos. Em seguida, José trouxe o seu pai, Jacó, e apresentou a Faraó, e Jacó abençoou o Faraó. O costume era diferente, né? E aí o que Jacó sabe fazer eu vou declarar bênção sobre a sua vida, e é isso que eu vou fazer e vou ministrar aqui sobre você. Quantos anos o Senhor tem? Perguntou o Faraó. Jacó respondeu: eu tenho andado por este mundo há 130 árduos anos, comparada à vida dos meus antepassados. Minha vida foi curta. Então Jacó abençoou o Faraó novamente, antes de deixar a corte. José deu a seu pai e a seus irmãos a melhor terra do Egito, a região de Ramsés, e os acomodou ali, conforme o Faraó havia ordenado. José também providenciou mantimento para seu pai e seus irmãos, em quantidades proporcionais ao número de seus descendentes, incluindo as crianças pequenas. A essa altura, a escassez era tanta que se esgotavam todos os mantimentos que havia, gente passando fome em toda a terra do Egito e Canaã. Com o tempo, vendendo cereais para o povo, José arrecadou todo o dinheiro do Egito e de Canaã e depositou no tesouro do Faraó. Quando acabou o dinheiro do povo, do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram implorar a José: não temos mais dinheiro, mas por favor, dê-nos alimento ou morreremos de fome diante dos seus olhos. As pessoas não conseguiam trabalhar porque a terra não produzia mais. Então eles não conseguiam fazer esse dinheiro multiplicar. Cada um tinha algo estocado e eles começaram a comprar, até que o dinheiro acaba. José respondeu: visto que o seu dinheiro acabou, traga-me seus animais, e eu lhes darei alimento em troca. Então eles entregaram seus animais a José, e em troca de alimento, José lhes fornecia mantimento para mais um ano, em troca de seus cavalos, rebanhos, ovelhas, bois e jumentos. Mas aquele ano chegou ao fim, e no ano seguinte o povo voltou a José dizendo: não podemos esconder a verdade. Nosso dinheiro acabou, nosso rebanho e gado lhe pertence. Não nos resta coisa alguma para oferecer, além de nosso corpo e das nossas terras, porque morreríamos de fome diante dos seus olhos. Compre nossas terras em troca de mantimento. Oferecemos nossas propriedades e nós mesmos como servos de Faraó. Dê-nos cereais para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique vazia e desolada. Gente, isso aqui deve ser um desespero, né? A comida acabando, eles não tendo mais recurso, não tendo mais o que vender. É você olhar e falar assim: agora eu só tenho a minha vida. Só tenho a minha vida e a minha casa, só tenho minha vida, meus filhos, tá aqui, ó. Agora o que resta? Escravidão, né? Eu te vendo a minha terra, te vendo o que eu sou e sou seu escravo. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó,
Todos os egípcios venderam seus campos, pois a fome era terrível, e em pouco tempo todas as terras passaram a ser propriedade do faraó. Quanto ao povo, José os tornou todos escravos, de uma extremidade do Egito à outra. As únicas terras que ele não comprou foram as dos sacerdotes. Eles recebiam do faraó uma porção regular de mantimento, por isso não precisava vender as suas terras. Então José disse ao povo: hoje eu comprei vocês e suas terras para faraó. Em troca, fornecerei semente para cultivarem os campos. Quando vocês os ceifarem, 1/5 da colheita será de faraó. Fiquem com os outros 4/5 e usem como alimento para vocês, para os membros de sua família e para suas crianças. O Senhor salvou a nossa vida, exclamaram. Permita-nos servir a faraó. Então José mandou publicar um decreto que vale até o dia de hoje na terra do Egito, segundo o qual 1/5 de todas as colheitas pertencem a faraó. Apenas as terras dos sacerdotes não foram entregues a faraó. Enquanto isso, o povo de Israel se estabeleceu na região de Gósen, no Egito. Ali adquiriram propriedades, tiveram muitos filhos, a sua população cresceu rapidamente e depois de chegar ao Egito, Jacó viveu mais 17 anos, portanto ele viveu ao todo 147 anos. Quando se aproximava a hora da sua morte, Jacó chamou seu filho José e lhe disse: peço que me faça um favor. Coloque as suas mãos debaixo da minha coxa e jure que mostrará a sua bondade e lealdade em mim, atendendo esse último desejo. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, leve meu corpo para fora do Egito e sepulte-me com os meus antepassados. José prometeu: farei o que o Senhor pede. Jure que fará, insistiu. José fez o juramento e Jacó se curvou humildemente na cabeceira de sua cama. Certo dia, não muito tempo depois, avisaram a José: seu pai está bastante doente. José foi visitá-lo e levou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando José chegou, anunciaram a Jacó: seu filho José está aqui para vê-lo. Com as forças que lhes restaram, Jacó se sentou na mesa. Agora ele vai liberar a bênção. Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eu tornarei fértil, multiplicarei os seus descendentes e farei de você muitas nações e darei a terra de Canaã a seus descendentes como propriedade permanente. Agora tomo para mim como meus próprios filhos seus 2 filhos rapazes, Efraim e Manassés, nascidos aqui na terra do Egito, antes da minha chegada. Eles serão meus filhos, como são Ruben e Simeão. Os filhos que você tiver depois dele, porém, não serão seus herdeiros e herdarão propriedades dentro do território dos irmãos dele, Efraim e Manassés. Muito tempo atrás, quando eu voltava de Padã Arã, Raquel morreu na terra de Canaã. Ainda estava viajando a uma certa distância de Efrata, ou seja, Belém. Com grande tristeza, eu sepultei ali, junto do caminho para Efrata. Em seguida, Jacó olhou para os 2 rapazes e perguntou: quem são esses? José respondeu: esses são os meus filhos, os que Deus me deu aqui no Egito. Jacó disse: traga mais perto para que eu os abençoe. Os olhos de Jacó estavam enfraquecidos por causa da idade, e eles não conseguiam enxergar. José levou os rapazes para perto dele, Jacó os beijou e os abraçou. Então Jacó disse a José: nunca imaginei que voltaria a ver seu rosto, mas agora Deus me permitiu ver também os seus filhos. José tirou os rapazes de junto dos joelhos do avô e se curvou com o rosto no chão. Em seguida, colocou os rapazes na frente de Jacó e com a mão direita colocou Efraim diante da mão. Com a mão direita colocou Efraim e diante da esquerda de Jacó
Com a mão esquerda colocou Manassés, sob a mão direita de Jacó. Mas, ao estender a mão para colocar na cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os braços, pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora ele fosse o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o mais velho. Em seguida, abençoou José, dizendo: que o Deus diante do qual andaram meu avô Abraão e meu pai Isaque, o Deus que tem sido meu pastor toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me resgatou de todo mal, abençoe esses rapazes, que eles preservem meu nome, o nome de Abraão e de Isaque, e seus descendentes se multipliquem grandemente na terra. José, porém, não se agradou quando viu o pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso levantou para passá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Não, meu pai, disse ele. Este é o mais velho, coloque a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai se recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Manassés também se tornará um grande povo, mas seu irmão mais novo será ainda maior. E seus descendentes se tornarão muitas nações. Assim Jacó abençoou os rapazes naquele dia com a seguinte bênção: o povo de Israel usará seus nomes. Quando pronunciarem uma bênção, dirão: Deus os faça prosperar, como Efraim e Manassés. Desse modo, Jacó pôs Efraim adiante de Manassés. Então Jacó disse a José: morrerei em breve, mas Deus estará com você e levará de volta para Canaã, a terra de seus antepassados. Em razão de sua autoridade sobre seus irmãos, eu lhe dou uma porção a mais da terra, que tomei dos amorreus com a minha espada e o meu arco. Uma coisa interessante é que ele está repetindo a mesma coisa que ele fez, porque Jacó ele era o filho mais novo. Ele não era para ter herdado a bênção, não era ele que tinha direito às bênçãos de Isaac. Só que na hora que seu pai Isaac vai abençoar, ele engana e passa na frente do seu irmão Esaú. E aqui agora, meio que ele está querendo mudar a cultura. José fala: pai, você tem que abençoar o mais velho. Só que ele está dizendo: não, eu vou abençoar o mais novo, porque essa cultura quem vai fazer sou eu. E eu vejo aqui a importância da bênção, porque eles levavam muito a sério. Quando Isaac, vai falar com Esaú, Esaú chega para falar: pai, eu tô aqui, eu preparei uma comida para o Senhor, me abençoa. O pai vira para ele e diz: meu filho, alguém veio antes de você e eu abençoei. E ele fala: mas não tem mais nenhuma bênção para mim, não sobrou nada para mim, você não pode profetizar nada, declara alguma coisa sobre a minha vida. E ele fala: não, eu já liberei sobre a vida do seu irmão. O seu irmão vai governar sobre você. E aí, aqui, Jacó, ele está querendo repetir a história. Ele está dizendo: José, eu quero fazer diferente. Mas tudo faz parte de um propósito. Eu creio que ele foi direcionado pelo Senhor. E o mais importante, ele está passando para José: José, embora nós estamos aqui nessa situação, Deus tem algo diferente para a gente. Nós não vamos permanecer nessa terra. A terra que Deus prometeu é a terra de Canaã. Nós vamos para lá. Não sei o tempo que vamos permanecer aqui, mas nós vamos para lá. É importante você passar para os seus filhos aquilo que um dia o Senhor ministrou no seu coração. Aquilo que um dia Ele falou para você que faria. Às vezes o Senhor diz para você: olha, eu vou fazer isso e isso na sua família. E você acha que é no tempo agora. E às vezes quem vai desfrutar disso vai ser seus filhos. Entende? Então é importante você passar a visão que Deus tem te dado para os seus filhos. Se Deus te deu uma palavra para viver no ano que vem, sabe, que essa palavra seja passada dentro da sua casa, porque Deus não vai compartilhar só com você. Ele vai liberar também sobre a sua família. Então compartilha com os seus descendentes aquilo que Deus ele tem gerado no seu coração. Deixa eu ver o horário, já estamos terminando. Não vai dar. Sobra 2 capítulos para amanhã. Assim nós vamos finalizando o nosso devocional. Eu não sei vocês, mas esse texto traz esperança no nosso coração.
Quando ele fala, eu vou subir com você para o Egito, mas eu vou trazer você de volta. Quando o Senhor ele fala, eu vou te expor a uma situação, mas não preocupe, eu vou te tirar dela também. Sabe? Que você possa se apegar nessas palavras. Palavras de que o Senhor, ele é com você. Independente do lugar que você está. O Senhor, ele é com você. Permita ele te conduzir, permita ele te direcionar em tudo aquilo que ele já liberou sobre a sua vida. Amém? Tem alguém que está aqui que ainda não fez uma oração entregando a vida para Jesus e gostaria de fazer isso nessa manhã? Não tem vida longe dele. Isso aqui, só vive quem é povo. Só vive direcionamento, só é tão cuidado dessa forma aqueles que são filhos. É lógico que o Senhor tem os seus propósitos em todas as situações, mas Deus ele tem compromisso com os filhos. É com os filhos. Aproveita o dia de hoje, declara a bênção sobre a vida dos seus filhos. A bênção do pai e de uma mãe é muito importante. Então declara a bênção. Sabe, tem pais que têm hábito de xingar, de falar palavras torpes sobre os filhos, achando que não tem poder. Tem muito poder a palavra de um pai e de uma mãe. Então declare bênçãos, viu? Se você ainda não fez essa oração e quer fazer nessa manhã, você escreve aí nos comentários. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você se desviou do caminho e hoje quer voltar, você vai escrever, Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu vou orar por você. Amém? Tem alguém que está nos assistindo pela primeira vez? Manifesta aí para eu te conhecer. Amém. Se você já aceitou Jesus, você escreve, eu sou salvo. Gente, eu vi que teve gente que mandou da voz. Eu não sei, a voz ela tá mudando. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Só Jesus na nossa causa. Mas é isso. Amém e amém. Glória a Jesus. Coloca a mão no seu coração. Agradece o Senhor e fala assim, fecha seus olhos. Quando eu falo para você fechar os seus olhos, é para você parar de olhar para mim ou para a circunstância que está na sua volta e olhar para dentro do seu coração. E com toda sinceridade você vai falar, Senhor Jesus, obrigado por esta palavra. Agradece de todo o seu coração. Obrigado, Jesus. Que ela possa germinar na minha vida e produzir frutos a 30, a 60, a 100 por um. Deus, nós sabemos que o Senhor tem uma aliança com aqueles que são filhos. Nós sabemos que o Senhor é Deus que conduz, é Deus que alerta. Jacó estava descendo para a terra do Egito e ele busca o Senhor e ali o Senhor se manifesta a ele e diz com segurança, Jacó, não tenha medo, desça para a terra do Egito. Porque da mesma forma que eu estou descendo com você, eu vou trazer você de volta. Às vezes o Senhor libera essas palavras sobre a nossa vida. Não tenha medo de entrar nesse trabalho, porque da mesma forma que eu estou entrando com você, eu vou sair com você. Sabe, Deus, nós precisamos nos apegar às palavras que o Senhor já liberou sobre a nossa vida. Talvez o Senhor já disse algo acerca de um chamado. Talvez o Senhor já disse algo acerca do que o Senhor esperava de um filho. Deus, relembra isso à nossa mente, traga isso agora na superfície do nosso coração, para que nós possamos mesmo guardar isso no nosso coração, Pai, e passar para a nossa geração aquilo que o Senhor nos prometeu fazer. Eu abençoo cada casa, cada família, cada pessoa que se disponibilizou para estar aqui comigo nesse momento devocional, Pai. Que esses lares sejam abençoados, que a sua palavra seja viva e eficaz e permaneça ministrando ao coração deles em nome de Jesus. Esta é a minha oração, Pai. Eu oro por pessoas que, posteriormente, vendo esse vídeo, vão aceitar o Senhor como o Salvador da vida delas, como Senhor. Escreve o nome delas no livro da vida. Pessoas que vão se reconciliar contigo, Pai. Guarda esses corações em nome de Jesus. Papai, eu oro para que o Senhor permaneça conosco no dia de hoje e que possamos cumprir a Tua vontade em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Ele guarde a sua vida, que Ele te dê alegria,
para romper o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Gente, amanhã é o nosso último dia devocional, né? Antes de entrar em Êxodo. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Eu vou olhar direitinho, mas eu acho que o próximo é Êxodo. Só que aí nesse final de ano nós vamos pausar o devocional e retornamos em janeiro. Ainda nada certo, mas eu vou avisando vocês. Enquanto isso, eu vou colocando o nosso devocional no grupo, porque a gente vai tirar férias, um descanso da live, mas não descanso do Senhor, né? Para o Senhor nós vamos correr nesse período, viu? Deus te abençoe. Sofia, você chegou atrasada no devocional, hein, Sofia? Amanhã eu tô esperando você por aqui, viu? 6h40. Deus te abençoe. Um beijo. Fiquem com Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.